Tiago, capítulo 1, verso 1 ao verso 12. Tiago, capítulo 1, do verso 1 ao verso 12. Diz assim a palavra de Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende por grande gozo quando cairdes em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera perseverança. Tenha, porém, a perseverança sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como uma flor da erva, porque sai o sol com o ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a sua formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Oremos ao Senhor mais uma vez. Pai bendito, muito obrigado pela tua palavra que foi agora aberta e lida. Pedimos a Deus que no nome de Jesus o Senhor possa estar abençoando a ministração da palavra, Deus. Use a minha pessoa, apesar, Deus, de minhas limitações, imperfeições. Peço que o Senhor me use para a tua glória. Tire do meu coração, ó Deus, tudo aquilo que foi impuro, e que dos meus lábios saiam somente as tuas palavras. Use a minha mente e o meu coração nesse momento, para a edificação dos meus irmãos, para a edificação da tua igreja. Ó Deus, pedimos a tua bênção, no nome bendito de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos começar uma série de mensagens. Vamos expor todo o livro de Tiago. Então, se você vier para todos os sermões, todos os domingos, você vai ter lido mais um livro da Bíblia, né? Essa série tem como um título Vivendo o Cristianismo Prático, porque essa é a intenção da epístola, nos chamar para uma fé prática e ativa. No nosso planejamento aqui tem cerca de 16 mensagens, pode ser que se transformem em mais, no entanto eu creio que serão 16. Então peço que você não desista no caminho, continue vindo. Os 5 capítulos estão divididos em 16 sermões, então não falte nenhum deles, por favor. E essa epístola aqui, ela tem uma utilidade muito grande para as nossas vidas, e principalmente nos dias de hoje. Ela é de extrema importância, pois ela vai mostrar como o verdadeiro cristianismo deve ser vivido no dia a dia, na vida real. Como é que você no dia a dia vai colocar o cristianismo, a fé em Cristo, a sua comunhão com Cristo em prática. E esses homens aqui passaram por muitas dificuldades. Nós vamos ver que o autor dessa epístola, ele provavelmente é Tiago, meu irmão de Jesus. Jesus teve outros irmãos que foram frutos do casamento de José com Maria. Embora Jesus, sendo o filho mais velho de Maria, gerado pela ação do Espírito Santo, por meio de uma ação sobrenatural, ela virgem, achou-se grávida, e havia sido gerado nela Jesus Cristo por meio da ação do Espírito Santo de Deus, sem um contato sexual com José. No entanto, os outros irmãos de Jesus são citados. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 3,
é dito o seguinte: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Então veja que Jesus tinha vários irmãos, inclusive irmãs. E eles são meio-irmãos, porque esses outros são fruto do relacionamento de José com Maria. Nós temos também uma evidência lá em Gálatas, se você abrir na Epístola aos Gálatas, certo? Capítulo 1, verso 19, é dito assim: e não vinha nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago. Mas veja como esse Tiago é descrito: irmão do Senhor. Então, havia o Tiago, que estava entre os 12 apóstolos, e este outro Tiago aqui é chamado de apóstolo também aqui, mas ele é um irmão do Senhor Jesus, que provavelmente não creu no Senhor Jesus, no ministério dele durante a sua vida, mas que se converteu provavelmente depois da ressurreição. E Jesus aparece para ele depois da sua ressurreição, lá em 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ver que Jesus aparece para o seu próprio irmão. 1 Coríntios capítulo 15 diz assim, verso 6: e depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Veja que então que esse Tiago aqui provavelmente não está nesse grupo de apóstolos, é o irmão de Jesus. Então Jesus apareceu para o seu próprio irmão, e ele se tornou uma figura muito importante. Foi o pastor da primeira a igreja que surge lá em Jerusalém. Ele é alguém que está em destaque, é registrado na história que era um homem de intensa oração, e ele ficou conhecido como Tiago, aquele que tinha joelhos de camelo, de tanto se prostrar, de tanto estar em oração, de tanto buscar a Deus. Ele ficou provavelmente com os seus joelhos muito calejados. É um homem que está escrevendo para os crentes, provavelmente judeus, que haviam se convertido e que por causa da perseguição que surgiu em Jerusalém, eles foram dispersos. Por isso que ele diz aqui, as 12 tribos que andam dispersas. Você pode ver isso lá em Atos capítulo 8, verso 1, e também em Atos 11, 19. Eu queria que você abrisse pelo menos em Atos 11, 19, para que vocês possam entender isso aqui. Atos 11, 19, o Lucas, que é o autor desse livro, registra o seguinte: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, ou seja, lá em Atos 8:1, aqueles que foram dispersos por essa perseguição, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Veja então que essas 12 tribos para quem ele diz está escrevendo, isso aqui é uma linguagem teológica, não quer dizer que ele escreveu para 12 tribos literalmente, mas ele escreve para a igreja que está composta de judeus que foram convertidos e que ele entende que essa é a restauração do povo de Deus. As 12 tribos estavam lá no Antigo Testamento. Eles estão dizendo, esse é o verdadeiro povo de Deus. E eles iriam entender essa linguagem porque eles eram judeus, convertidos a Jesus Cristo, mas que estavam passando por muitas provações. Queridos, essa é talvez o primeiro documento do Novo Testamento. Está no finalzinho da sua Bíblia. Está perto do Apocalipse. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Essa é talvez a primeira carta escrita no Novo Testamento. Escrita por volta do ano 45 até o ano 48 depois de Cristo. É algo muito novo. Talvez foi o primeiro documento que as igrejas tiveram na sua mão para lerem, para ter uma instrução registrada. Foi esse livro aqui. E se Tiago escreve nesse período, nós vemos que esses crentes judeus, a maioria pobres,
fora da sua cidade, fora do seu país, fora da sua comunidade com quem eles se identificavam. Esse é um período de grande fome que houve no Império Romano, por isso muitos eram pobres. Eles estavam passando por provações. Muitos estavam sendo levados aos tribunais por causa da sua fé. Vejam no próprio livro de Tiago, capítulo 2. Capítulo 2, Tiago, diz assim, capítulo 2, versos 6 e 7, quando ele critica o fato de que alguns judeus alguns crentes judeus estavam dando proeminência aos ricos que chegavam no seu culto, certo? E ele diz assim: mas vós desonrastes o pobre. Eles estavam desprezando o pobre, o irmão que era pobre. Porventura, não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura, veja o que é que eles fazem. Não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado. Eles estavam sendo levados aos tribunais, e não somente isso, eles estavam sendo blasfemados. Na verdade, o nome de Jesus estava sendo blasfemado, porque eles estavam menosprezando o Evangelho e a Jesus Cristo, a quem aqueles homens serviam. Então veja que eles estavam passando por privações financeiras, perseguição religiosa, eles estavam passando por conflitos interpessoais, eles estavam passando por crises, maledicência, eles estavam passando por problemas de saúde, muitos estavam doentes e enfermos. No final da epístola mostra isso, no capítulo 5, diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Havia muitas provações que estavam vindo sobre esses homens e essas mulheres. E Tiago talvez ficou sabendo de uma dúvida que surgiu na cabeça desse pessoal. Como enfrentar, então, as dificuldades que nos sobrevêm? Quem aqui não passa por problema? Quem aqui nunca teve um problema de um trabalho? Quem aqui nunca teve um problema na família? Quem aqui nunca perdeu alguém que ama muito? Quem aqui talvez nunca foi acusado injustamente ou perseguido injustamente? Quem aqui nunca sofreu dano? Todos nós passamos por provação. E veja então que Tiago está escrevendo para responder essa pergunta: como enfrentar as provações? De uma forma que Deus possa ser glorificado. Mas também tem outra coisa que Tiago escreve. Ele chama a atenção das pessoas dessa igreja para uma fé prática. Porque provavelmente muitos deles já estavam vivendo uma fé superficial, sem ação prática. Que Tiago vai fazer duras e severas críticas, dizendo: vocês não podem ter a fé em Cristo assim. Vocês não podem ter a fé em Cristo somente com os lábios, somente com uma boa memorização de credos, de fórmulas religiosas. A fé cristã, ela deve ser vista, ela deve ganhar forma, ela deve ganhar, corpo, nome, identidade nos crentes. Eles devem viver essa fé. O mundo deve ver essa fé, não somente ouvir, mas vê-la. E provavelmente muitos estavam aqui vivendo uma fé superficial. Outra grande importância dessa epístola para os nossos dias: irmãos, a igreja tem minguado porque ela tem vivido uma fé superficial. Os crentes não se comprometem mais com a palavra. Os crentes não amam mais a palavra. Os crentes, eles simplesmente gostam de vir para os domingos, cantarem, ficarem um tempinho aqui, saem e vão viver a vida do seu jeito. As escrituras não têm mais primazia. A fé não bate com a prática dessas pessoas. Elas dizem uma coisa, mas durante a semana vivem outra. São levadas por seus sentimentos e emoções. E essa epístola nos chama atenção para isso. Então Tiago, ele escreve essa epístola para responder a esta pergunta: como nós podemos viver o verdadeiro cristianismo
diante das provações que nos sobrevêm, e também para denunciar a frieza espiritual, mostrando àqueles crentes que eles deveriam responder aos dilemas e provações da vida com a fé ativa, com a fé operante, que era esperada deles. Bem, nesse primeiro trecho aqui de Tiago que nós lemos, nós temos a saudação, e depois nós temos falando sobre provações, do verso 2 até o verso 12. E eu gostaria, então, de meditar com vocês nesse texto que nós lemos. E a mensagem de hoje tem como título: Enfrentando as provações, a perspectiva de Deus diante das dificuldades. Qual é a perspectiva de Deus? Como olhar para as provações da perspectiva de Deus? Quando você se enfrenta com dificuldades, quando você se enfrenta com os dilemas dessa vida, qual é a sua reação? Como você reage? Como você vê? Na verdade, a sua reação às provações vai ser uma consequência de como você percebe a provação, como você entende a provação. Cada um de nós talvez tenha uma ideia. Bem, as dificuldades existem para 3 pontinhos. Talvez vocês irão completar de formas diferentes. Como você vai completar essa frase? As dificuldades servem para 3 pontinhos. Vai dizer como você responde. Por exemplo, se você diz as dificuldades servem para atrapalhar a minha vida, então você vai ser alguém que com certeza vai choramingar, murmurar, reclamar, esbravejar, apontar o dedo para o céu, certo? Vai ser maledicente, vai ser ingrato, porque, no final de contas, as dificuldades estão atrapalhando a sua vida. Seu egoísmozinho, seu deusinho lá no seu coração, chamado egoísmo. Mas se você tem uma outra sentença, as dificuldades servem para 3 pontinhos, se você completar de forma diferente, ela também vai lhe mostrar como você vai reagir. E é isso que eu gostaria de meditar com vocês nesta manhã. Ok, irmãos, primeira coisa que Tiago nos mostra, que quando nós formos enfrentar as provações, nós temos que ter uma perspectiva correta do que elas são. No verso 2 ao verso 4, que nós já lemos, Tiago inicia mostrando aqui que a perspectiva correta, a compreensão correta das provações que os filhos de Deus devem ter ao enfrentarem os problemas desse mundo, é que a provação, ela nos serve de algo que deve trazer alegria. Veja o que é que ele diz: meus irmãos, tende por grande alegria, uma alegria completa, certo? Quando vocês passarem ou caírem nas provações. Algumas Bíblias trazem a palavra tentação. De fato, a palavra grega para provação e tentação é a mesma. Mas aqui, a intenção de Tiago provavelmente não é tentação, mas provação. E o que seria uma provação? O que seria isso, né? As provações são apresentadas por Tiago com um motivo de grande alegria, e isso não quer dizer que nós vamos gostar do sofrimento. Isso não quer dizer que você vai ser masoquista. Eu gosto de sofrer. Rapaz, faz um ano que eu não tenho nenhum problema, rapaz. Como eu gostaria de um problemazinho, sabe? Que coisa boa sofrer, né? Não é isso que necessariamente Tiago está nos ensinando, mas Tiago está nos ensinando que quando elas nos sobrevierem, quando elas nos acometerem, nós iremos interpretá-las como sendo algo vindo da parte de Deus, e que estas provações têm sim um significado. A nossa fé, ela é exercitada por meio das provações. Por isso que Tiago diz que nós temos que ter alegria. Por quê? O verso 3 responde: sabendo que a prova da vossa fé opera perseverança. Por que eu devo ter então alegria, meus irmãos? Porque eu sei que um Deus bom
justo, amoroso, que é o meu Pai Celeste. Ele está me permitindo passar por essa provação. Muitas vezes Ele está enviando essas provações para que eu possa exercitar essa fé em ser mais formado à imagem do seu Filho. Lembrem, o nosso Salvador é conhecido como um homem de dores, homem que sabe o que é sofrer. E Ele mesmo nos disse no Evangelho de João: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse o Senhor Jesus. Então, queridos, a primeira coisa que nós devemos entender é que as provações são enviadas por Deus. E o nosso Deus, ao nos permitir passar por provações, Ele deseja que a nossa fé seja exercitada. É para que cresçamos. Elas, nesse sentido, são algo bom e que devem ser vistas como um teste para que sejamos aprovados por Deus. Mas qual é o objetivo da aprovação? Levar à perseverança. Perseverança, meus irmãos, é uma característica dos crentes. O verdadeiro crente é descrito como alguém que persevera. E perseverar é continuar sendo crente, servindo a Cristo, independente das circunstâncias. Então veja que as provações nos exercitarão na nossa fé para que sejamos o quê? Perseverantes. Para que possamos dizer que de fato somos crentes em Cristo, não somente quando o vento sopra a nosso favor, mas também quando ele sopra ao contrário. Não somente quando as coisas vão bem, quando a empresa prospera, quando o salário aumenta, quando tem promoção, mas quando talvez as coisas estão indo ruim, quando nos sobrevier falência, quando nos sobrevier o desemprego, quando nos sobrevier a doença e a morte. Continuaremos servindo a Deus. Então as provações são essa prova, é esse teste que Deus nos coloca para mostrar muitas vezes também, meus queridos, nós vamos ver no sermão de domingo que vem o que há no nosso coração. As provações revelam o que há no nosso coração. Mas também ela tem um objetivo de nos tornar maduros ou perfeitos, como diz aqui, né? Tenha, porém, a perseverança, a sua obra perfeita. Ele quer nos aperfeiçoar, nos amadurecer, nos tornar íntegros, completos, sem nada faltar. E essa atitude de ser maduro implica em dar uma resposta genuinamente cristã às provações que nos sobrevêm. No Antigo Testamento, meus queridos, o salmista, no Salmo 119, verso 71, por favor, abra a sua Bíblia nesse texto. Salmo 119, verso 71. O salmista diz, ele tem uma perspectiva do sofrimento e da tribulação. E se você é crente em Cristo Jesus, minha intenção hoje e minha esperança é que o Espírito Santo de Deus mude, caso você tenha uma compreensão errada da aprovação, mude, que você possa ter algo semelhante ao que esse salmista diz aqui: foi-me bom ter sido afligido. Senhor, foi bom a aprovação, foi boa, foi bom ter passado por ela. Foi muito bom, Senhor. Veja que ele fala da perspectiva de quem passou por ela. Ele foi bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos, Senhor. Para que eu aprendesse a aplicar a tua palavra. Para que essa palavra saísse apenas do campo da especulação, do discurso, e ela se encarnasse no meu viver. Para que ela fosse o meu consolo em meio às noites escuras e sombrias da alma. O apóstolo Pedro, na primeira epístola, capítulo 1, verso 6, que também é uma epístola geral, Tiago é uma epístola geral, 1 Pedro também, 2 Pedro também, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 6, que é a próxima epístola, depois de Tiago,
você vai encontrar já 1 Pedro. Ele diz assim: em que vós grandemente vos alegrais. Em que nós devemos nos alegrar? Nós devemos nos alegrar, se você for olhar, nessa revelação que vai ser feita no último dia, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora, nós temos uma promessa lá na frente, mas agora, talvez importa que passemos, ou que seja necessário, que estejais por um pouco contristado por várias provações. Então, queridos, a perspectiva bíblica da provação é muito importante para nós. E lembremos-nos, Deus nos prova para o nosso amadurecimento. Se você está passando por alguma provação e você é crente em Cristo Jesus, a provação sobreveio sobre você, não para que você estragar a sua vida, não para atrapalhar a sua felicidade, não para que você pudesse se vitimizar, mas para que você possa ter uma excelente oportunidade de ser levado à maturidade em Cristo Jesus. Para que você possa parecer com o teu Senhor. Que Tiago diz aqui no capítulo 2, verso 1, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória. Veja como é que ele classifica Jesus, Senhor da glória. Mas antes de ser Senhor da glória, enquanto ele estava encarnado, ele foi um homem de dores. Ele sabe o que é sofrer. Ele passou por perdas. Ele sofreu rejeição. Ele sofreu privação. Ele sofreu injusta acusação. Ele sofreu morte indigna e injusta também. Ele provavelmente perdeu amigos, entes queridos. Ou, por favor, não tenha aquela ideia pagã de que todo mundo que morria, Jesus saía ressuscitando. Mandrake, ressuscita aí. Não. Não são muitas as ressurreições que Jesus fez, registradas no Novo Testamento. Com certeza ele perdeu pessoas a quem ele amava. E com certeza ele chorou. Quando ele ouviu que Lázaro havia morrido, ele chorou. Ele sofreu a dor da perda. Mas ele enfrentou todas as provações da perspectiva correta. A segunda verdade, querido, está no verso 5 ao verso 8, que é o seguinte: nós devemos enfrentar as provações em humildade e submissão. Tiago, ele começa agora a nos mostrar. Eu disse a vocês que ele é conhecido como um homem de grande oração. E ele começa aqui a nos mostrar que nós deveríamos, se não temos a sabedoria, pedir a Deus. Ele nos orienta a orar. E oração, meus irmãos, é uma das maiores demonstrações que o crente tem de humildade, de confiança e de submissão à vontade de Deus. Isso é, quando oramos biblicamente. Inclusive, nós, nas reuniões de oração, estamos estudando a oração do Pai Nosso. Estamos refletindo sobre ela. E nós vimos que essa oração não é aquela oração mágica, onde você determina as coisas como essas igrejas neopentecostais dizem de forma errada, para distorcer a fé de muitos. Não é aquela oração do gênio da lâmpada que aparece, diz assim: você tem direito a 3 pedidos, o que é que você quer? Não. Jesus nos ensina que oração é diferente. Oração não é para estabelecer a minha vontade. Oração não é para que Deus se submeta a mim. Oração não é para que Deus seja rendido pelos meus caprichos e apelos. Oração é para me formar a imagem de Jesus. Oração é para me fazer mais parecido com Ele. Oração é para que Deus me submeta em humildade, para que eu confie nele, para que eu o ame, para que eu me submeta à sua palavra e à sua lei. Tiago mostra, meus irmãos, a importância disso. Por isso ele diz, porque muitas vezes nós podemos passar por tribulações e não temos a compreensão de como enfrentar aquilo, de como passar por aquela provação.
E Tiago disse: alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente. Meu irmão, essa sabedoria não é apenas conhecimento. Existem muitas pessoas na igreja que têm orgulho, soberba. Pastor, eu já li tantas vezes esse texto, já conheço, mas eu não consigo aplicar. Então, meu irmão, você não conhece. Na prática, você não tem a vivência, você ainda não tem sabedoria, porque sabedoria em Tiago não é o acúmulo de informação. Sabedoria em Tiago é a mesma coisa que sabedoria no Antigo Testamento. Lembre, Tiago é judeu, ele está escrevendo para judeus. Então o conceito de sabedoria, a palavra que aparece, Sofia, não é a palavra como os gregos pensam, mas a palavra como um crente judeu pensa. E sabedoria em Tiago, meus irmãos, tem um sentido muito mais amplo do que acumular informações, mas é aplicar o que nós conhecemos de forma que glorifique a Deus. Como vou enfrentar o meu dilema em casa? Como vou enfrentar a minha provação no emprego? Como vou enfrentar a minha provação nas mais diversas áreas da vida? Isso é sabedoria. Deus requer de mim isto. Eu preciso aplicar agora. E Tiago está dizendo: se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Isso mostra, meus irmãos, primeiro a nossa pequenez, como nós somos pequenos, nós não temos a sabedoria necessária muitas vezes, como nós somos incapazes por nós mesmos de obtermos sabedoria. Porque Tiago mostra qual é a fonte da verdadeira sabedoria. Ele diz: peça a Deus. Então qualquer outra coisa que vier no seu ouvido, qualquer outra voz, qualquer outro conselho que seja estranho à palavra, meus irmãos, não é sabedoria. Não é. Sabedoria, ela não se descobre. Eu vou investigar. Sabedoria se obtém porque ela é revelada. Deus já nos deu. Ela foi revelada. Você não precisa escavar nos conhecimentos humanos para ter sabedoria, para enfrentar as provações. Você precisa estar em contato com o que Deus já revelou, porque aqui você tem a sabedoria que você precisa. Deus é a fonte da sabedoria, porque Ele é sábio. Ele detém sabedoria. Lá no Antigo Testamento, provavelmente Tiago está pensando em Provérbios, ou no exemplo de Salomão. Salomão foi alguém que pediu sabedoria. Vocês lembram do exemplo? Deus apareceu a ele num sonho e disse: pede o que você quiser. Aí o que é que Salomão pede? Sabedoria. Provavelmente esse é o exemplo que ele tem. É alguém que tinha riqueza, era alguém que conhecia o mandamento, porque ele deveria ter escrito uma cópia da lei quando ele foi coroado. Ele deveria ler a lei constantemente, mas ele precisava de sabedoria para aplicar aquilo que ele estava conhecendo de Deus. E ele disse: Senhor, eu quero sabedoria. E Deus disse a ele: já que você não pediu a morte dos seus inimigos, já que você não pediu riquezas, já que você não pediu fama, mas me pediu sabedoria. Porque sabedoria, meus irmãos, é fruto de uma vida em comunhão e submissão à palavra de Deus. Não pode ter crente sábio no pecado. Não existe sabedoria no pecado. No pecado existe tolice. É isso que está lá em Provérbios, é o nome que é dado, tolice. Sabedoria é um andar condizente com a vontade de Deus. Então implica em comunhão, em intimidade com Deus. Foi isso que Salomão pediu. Aí Deus: já que você pediu isso, eu vou te dar tudo mais. O que você não pediu, você vai receber também. E Tiago está dizendo: peça sabedoria. E, meus irmãos, isso mostra também o caráter generoso de Deus, como Deus se compadece de nós. Eu estava agradecendo, ainda bem que Deus, eu não sou Deus, porque se eu fosse Deus, eu saía, destruindo todo mundo que se rebelasse contra mim. Eu estou aprendendo ainda a parecer com Jesus, tá, gente? Eu não sou Jesus. E se vocês pensam que eu sou Jesus, vocês estão redondamente enganados. Eu estou sendo formado à imagem dele. Eu digo porque talvez você também faria a mesma coisa.
Existe aquela pessoa intragável. Essa é a minha provação, né? Peça sabedoria. Não destrua aquela pessoa. Peça sabedoria. Queridos, Deus é generoso. Diz que Ele dá e não lança em rosto. Algumas Bíblias dizem não impropera. Ou seja, Deus não lança na cara. Deus não diz assim, de novo. Você me pediu isso semana passada. Está me pedindo de novo. Tenha vergonha na cara, rapaz. Deus não faz isso. É claro que nós não devemos nos achegar diante de Deus de forma leviana. Esse aqui é alguém que provavelmente está arrependido do seu pecado e está pedindo agora sabedoria a Deus. Ele não lança em rosto. Ele nos dá graciosamente, de forma completa, única. Agora, meus irmãos, se nós queremos sabedoria, onde nós vamos encontrar? Na palavra dele. Provérbios 2, verso 6, diz assim: porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. É da boca de Deus que vem a sabedoria. E as Escrituras são esta boca. A boca de Deus para nós. Aqui dizemos e cremos, Deus fala. Quer sabedoria, meu irmão? Não peça para Deus mandar um sinal, né? O cara, conta-se que um certo jovem chegou, estava lá no campo e viu nas nuvens escrito assim, VCC. Aí ele chegou na igreja e disse, pastor, recebi um chamado. Disse, como, meu filho? Recebi um chamado. Eu estava lá num campo contemplando a criação, aí tinha lá uma nuvem, VCC. Vem, Cristo te chama. Eu vou ser missionário. Isso é mesmo. Mas como é que é isso, meu filho? Qual é o campo que Deus está te chamando? Você já pregou para a sua vizinha, para o seu amigo? Não, pastor, não. Estava lá escrito VCC. Aí deu uma outra sessão. Ele voltou para o pastor fez várias perguntas. Esse filho, você não tem chamado. Mas eu vi lá, VCC, vem, Cristo te chama. Sim, filho. Eu acho que as palavras queriam dizer outra coisa. Vai cortar cana, porque para o ministério você não presta, filho. Você não ama os perdidos. Você não se interessa por eles. Como é que você vai para o campo missionário? Então, encontrar sabedoria não é isso aqui, tipo horóscopo, tipo assim, encontrar, sabe, num livro de autoajuda, 10 passos para isso. Não. Encontrar sabedoria implica em conhecer o que Deus diz sobre o que você está passando. E todos os problemas da tua alma encontram solução nas Escrituras pelo poder de Deus. Por quê? E Tiago agora nos diz também que ao nos aproximarmos de Deus, nós não podemos nos aproximar em oração com dúvida. Que dúvida é essa? Ele diz aqui, peça porém com fé, em nada duvidando, verso 6. Por quê, meus irmãos? A dúvida aqui provavelmente é a dúvida quanto à promessa de Deus, quanto ao caráter de Deus, quanto a quem Deus é. Eu não sei se Deus vai fazer isso, né? Ele disse que eu posso, se eu agir assim, eu tenho uma solução, mas não sei se é bem assim, sabe? Eu acho que deve ser de outro jeito. Eu vou pedir porque ele pede, mas meu coração quer outra coisa. É aquele coração que não se submete a Deus e as suas promessas. Literalmente, aqui diz que ele faz a comparação com a onda do mar. E essa comparação vai nos ajudar. A onda do mar, meus irmãos, ela vai de acordo com a direção do vento. O mar não é um local estável para você estar. Não há firmeza no mar.
Você não pode ficar lá. E as ondas vão de acordo com a direção do vento e mudam de acordo com a direção do vento. É alguém inconstante que vai por qualquer opinião, que, eu não quero isso aqui, mas eu sou ali, eu vou para lá, e tem outras coisas a se pensar, e ele não se submete completamente às Escrituras. Tiago diz, você não vai receber de Deus, você não terá sua oração respondida. Ele diz assim, se tal homem pensa que vai receber de Deus, não vai. Veja o verso 7. Não pense tal homem ou tal pessoa que receberá do Senhor alguma coisa. Queridos, ao nos aproximarmos de Deus nas provações, em oração é o que devemos fazer continuamente, mas principalmente exercitá-la nas nossas provações. Não duvidemos das promessas de Deus. Se Deus diz algo na sua palavra, peçamos com confiança. E se seu coração não se submete, não peça para Deus mudar de opinião, peça para Deus mudar o seu coração. Senhor, eu creio tanto nessa palavra, que eu estou vendo que meu coração não deseja. Mude meu coração, Senhor. Não seja vacilante, oscilante. E aí ele diz por quê? Porque esse homem é considerado como um coração dobre. Essa é uma expressão, alguns acreditam que foi até Tiago que criou. Porque é a primeira vez na literatura grega que aparece essa expressão. Literalmente o que tem aqui é um homem de duas almas. Ânimo dobre é isso, um homem de duas almas. Ele tem duas vontades, uma quer ir para lá, outra quer ir para cá, um é para Deus, outro é para o mundo, um é para Deus, outro é para a sua vontade, e ele fica dividido, ele não se submete. Tiago diz que esse homem vai ser inconstante em todos os seus caminhos. É aquele que, ora, pensa que deve submeter a Deus, aí vem para a igreja de uma forma supersticiosa para tentar encontrar a vontade de Deus, fazer aqui alguma coisa, uma mandinga para ver se as coisas vão boas. Aí quando vem a aprovação, esse rapaz é melhor ficar no mundo, porque lá parece que ele sofre menos. Aí vai viver no estilo do mundanismo, que não tem compromisso com Deus. Aí depois volta para a igreja, ou senão alguém que começa alguma coisa, nunca termina, porque não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Tiago está dizendo, não peça com dúvida, porque se você mostra isso, você está mostrando que o seu coração não é totalmente submisso a Cristo. E nas provações, nós precisamos ter os nossos corações totalmente submissos à palavra de Deus. Terceira coisa, meus irmãos, nas provações, verso 9 a 11, Tiago nos mostra aqui ainda o seguinte, que nós devemos enfrentar as provações não olhando a nossa condição social, mas quem nós somos em Cristo. Ele diz no verso 9, Tiago mostra aqui que as provações da vida, no meio delas nós não devemos confiar se você é pobre ou se você é rico. Tem gente que serve a Deus na maior alegria quando a conta está cheia de dinheiro. Mas quando vem um abatimento financeiro, se afasta. Já tem outros que quando estão na miséria, aí vai, rapaz, ó vida, ó céus, ó azar, sou miserávelzinho. Tiago está dizendo, nas provações isso não faz diferença. O que faz diferença é como você vê essas coisas. Tiago diz, em primeiro lugar, ele fala do irmão pobre. Ele diz assim, por que ele fala logo do irmão pobre? Muitos dos seus leitores originais eram pobres. A igreja era composta por pessoas pobres. Eles eram escanteados, humilhados, explorados muitas vezes. No capítulo 5, há uma denúncia contra os ricos ímpios que exploram os pobres. No capítulo 5, verso 1 a 6, nós vamos ver isso. Acontecia isso naquela época. Mas Tiago chama a atenção do pobre. Ele diz assim, mas glorie-se o irmão abatido, o pobre, na sua exaltação. Quando a provação lhe sobrevier e você não tiver um centavo no bolso, lembre-se, não coloque na riqueza a sua esperança. É isso que Tiago está dizendo. Não é o dinheiro que vai fazer você sair da provação. Não é o dinheiro que vai tirar a angústia da sua alma. Não é o dinheiro que vai fazer com que sua alma tenha sentido e valor. Pelo contrário, glorie-se na sua exaltação.
Como é que um pobre vai se gloriar na exaltação? Em quem ele é em Cristo. Ele é um irmão de Cristo Jesus. E Cristo Jesus é o Senhor da glória, como ele disse no capítulo 2, verso 1. Ele é o Senhor da glória. Você é herdeiro da glória. As provações não irão passar por causa de dinheiro. E você não as enfrentará de forma que glorifique a Deus, se você achar que o dinheiro vai corrigir isso. As provações, você deve olhar confiantemente para quem você é em Cristo Jesus. Diante da sociedade, talvez o pobre não tenha valor nenhum, ele seja humilhado, a classe mais baixa. Mas diante de Deus, ele é herdeiro do novo céu e da nova terra que Deus preparou para os seus filhos. Ele será exaltado. Em quem você confia na provação? E ele agora fala do rico, no verso 10. O rico aqui, provavelmente, nós não sabemos se esse rico é crente ou não. Não tem a palavra irmão antes, mas pode ser que ele seja crente, esse rico. No entanto, independente dele ser crente ou não, né? Tiago está dizendo que ele não deve se gloriar nas riquezas. Talvez ele não deve se gloriar de que as provações não virão porque ele é rico. Ou talvez quando elas sobrevierem, ele dizer: eu tenho dinheiro, posso resolver isso. Se dinheiro resolvesse a dor da alma nas provações, não haveria milionários se suicidando, tirando sua vida. Tiago está dizendo: não confie nas riquezas. Sabe por quê? Porque na verdade o rico, se ele for crente, ele deveria se gloriar no fato de que essas riquezas passam e que ele não merecia a redenção, mas Deus o presenteou com isso. Ele deve lembrar que ele é humilhado por causa do pecado. Ele é alguém indigno da graça de Deus, mas Deus se compadece dele. Ele não tem mérito diante de Deus por causa do seu dinheiro. O rico não é visto diferente diante de Deus porque tem milhões na sua conta. Ninguém pode confiar nesses recursos materiais. É isso que ele está dizendo. Sabe por quê? Porque assim como o sol, com seu ardor, faz com que a erva seque, murche, ela caia, perca a sua aparência e formosura, assim também aquele que confiar na sua riqueza vai passar. A riqueza não vai fazer com que ele viva mais do que a expectativa. A riqueza não pode ser levada com ele para outra vida. Ela vai ser depreciada pelo tempo, desvalorizada e vai murchar. Tiago está dizendo: quando enfrentar a tribulação, meu irmão, minha irmã, não confie nas coisas materiais, olhe para as coisas espirituais. Olhe para cima. Busque a Deus. Lembre quem você é em Cristo Jesus. Nenhuma situação é difícil demais para os filhos de Deus. E por último, Tiago termina aqui no verso 12, quando ele nos mostra que ao enfrentarmos as tribulações, deixe-me fazer somente uma recapitulação com vocês. Primeiro, quando enfrentarmos, devemos ter uma visão correta da provação. Ela é uma escola onde Deus está nos levando à perseverança e à maturidade. É para o seu bem. Então se alegre. Não porque sofre. Se alegre porque este é um teste para o seu crescimento, para a sua maturidade, para que Cristo seja formado mais nitidamente em você. Alegre-se porque você está sendo conformado à imagem dele. Eu lembro agora dos apóstolos quando foram presos no livro de Atos, logo no início da igreja, e depois de serem açoitados, eles louvavam a Deus, porque eles foram achados dignos de sofrerem por causa de Jesus. É como se eles dissessem: o meu Salvador foi um homem de dores. Ele morreu cruelmente, de forma injusta numa cruz, e eu estou tendo o privilégio de ser açoitado pelo nome dele. Eu estou me identificando com ele. Eu estou parecendo com ele.
No livro dos Mártires, registra que André, um dos apóstolos, foi crucificado no Egito por causa do Evangelho. E ao olhar a cruz de longe, ele enalteceu a cruz e disse: bendita a cruz. De braços abertos, meu Redentor morreu aí. Eu agora, de braços abertos, vou a ti. Ele viu a cruz como identificação com o seu Senhor. Ele se alegrou. Meus irmãos, só pode entender isso quem de fato crê em Cristo Jesus com todo o seu coração. Quem está sendo desmamado desse mundo está sendo preparado para a eternidade. Nós devemos enfrentar com humildade e submissão, orando a Deus, pedindo sabedoria, buscando a sua palavra. Nós devemos enfrentar não confiando nas riquezas, nos bens materiais, no status das pessoas. Eu tenho um colega que tem uma posição que pode me ajudar, me favorecer. Eu tenho um contato em tal lugar. Não. Confie em Deus. Não estou dizendo que você não possa fazer uso disso, mas não coloque nisso sua confiança nas provações. E agora, por último, Tiago nos mostra: devemos enfrentar as provações olhando para as promessas de Deus. Verso 12, ele termina com uma expressão bem parecida com aquela lá do Sermão do Monte. Na verdade, há muitos paralelos em Tiago com o Sermão da Montanha e com o Evangelho de Mateus. Provavelmente Tiago teve muito contato com Mateus. E antes mesmo de registrar, talvez em conversas, em relembrar o diálogo de Jesus, isso ficou muito marcado na cabeça de Tiago. E Tiago começa com uma bem-aventurança aqui. Jesus tem um Sermão da Montanha, ele começa com uma bem-aventurança. É a mesma palavra que aparece lá no Sermão do Monte. É feliz, é você felizardo. Você é alguém que é sortudo, vamos assim dizer. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Meus queridos, Tiago agora passa a nos mostrar que aquele que tem uma perspectiva correta da provação como uma escola, onde Cristo é formado nele, aquele que passa pela provação com confiança e submissão e humildade a Deus, buscando em oração, aquele que não confia nos bens materiais, quer tenha ou não tenha, ele não está colocando sua confiança nisso, mas ele coloca a sua confiança em quem ele é, em Cristo Jesus. Esta pessoa é bem-aventurada. Essa pessoa suportou até o final a tentação, ou a provação, perdão. Ele não está mais passando, ele suportou. Veja, é o final dela. Tiago diz: você é sortudo, felizardo, afortunado. Sabe por quê? Porque quando ela termina, você tem, além de perseverança, além de ser amadurecido, além de ter sabedoria, você tem a esperança da coroa da vida. Tiago está dizendo que esse homem vai receber coroa da vida. Veja como é que chama-se a coroa aqui: coroa da vida. Lembre-se que muitos estavam correndo risco de morte, e Tiago chama ela de coroa da vida. Coroa da vida aqui é a promessa de Deus para aqueles que o amam. É uma referência à vida eterna. Aqueles que passam pela provação, desenvolvem uma perseverança, têm a certeza da vida eterna. Tiago então está dizendo: olhe para a eternidade. Coroa é provavelmente aquele louro que o atleta vitorioso recebia nas Olimpíadas. As Olimpíadas surgiram no contexto grego e muitos desses judeus já conheciam isso. E Tiago está dizendo: vocês vão receber o prêmio, vocês venceram. E Jesus disse isso à igreja de Esmirna, capítulo 2 de Apocalipse, verso 10. Veja o que é que ele diz: ser fiel até a morte. Seja fiel, mesmo que a provação seja mortal. Permaneça firme, confie, mesmo que isso custe sua vida. Seja fiel até a morte.
e dar-te-ei a coroa da vida. Mesmo quando suportar a provação significa a morte, a vida é a recompensa para aqueles que amam a Deus. Mesmo que a provação chame você a morrer, lembre-se, você tem a promessa da vida. A provação não vai tirar isso de você. Queridos, para terminar, algumas implicações. Devemos ver as provações que enfrentamos em todas as áreas da nossa vida com alegria. Elas são permitidas por Deus. Essa ideia de que o sofrimento ou a provação é o capeta que manda é pagã, é ímpia, é antibíblica. Eu não acredito que Deus permitiu que a empresa daquele homem falisse. Ele foi o diabo, se irandou ali, e destruiu. E Deus, como coitadinho, ficou assistindo, né? Foi uma seta, né? É uma seta do cão, né? O pessoal do inimigo, né? O pessoal usa essa expressão. Isso é mentira, meus irmãos. As Escrituras nos ensinam em Romanos capítulo 8, verso 28, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. A provação vem de Deus também. Só que, como nós vamos ver na próxima mensagem, Deus tem um propósito de não somente nos dar perseverança, sabedoria, mas que sejamos aprovados. Então, louve a Deus. O teu bom Deus, o teu Pai Celeste, está trabalhando na sua vida. Oração é importante, instrumento, para que obtenhamos sabedoria em meio às provações. Esta sabedoria diz respeito a como agir de acordo com a vontade revelada de Deus. Queridos, como anda a sua vida de oração? Tem gente que no lugar de orar quer dormir. Estou passando por dificuldade, pastor. Tome antidepressivo. Você vai dormir, você vai interceder com cochilos inexplicáveis, dormindo. Quando Deus quer que você se prostre diante dele. Deus quer libertar a tua alma. Deus quer fazer com que você pareça com o filho dele. Como anda a sua vida de oração? Só podemos encontrar em Deus a verdadeira sabedoria. Queridos, não sigam o conselho do mundo. Eu estou passando por isso e, sabe, alguém me disse que eu deveria fazer aquilo. Não. Busque sabedoria de Deus. Só há sabedoria em Deus. Fora dele é tolice, ou malícia, estutícia. Sabedoria é submeter a revelação de Deus na sua palavra. A grande âncora que temos nas provações não estão nas condições sociais, de riqueza ou pobreza, mas na nossa posição em Cristo. Se você está passando por provação, se eu tivesse agora R$1 milhão eu resolveria. Isso mostra que você confia no material e não no espiritual. Deus talvez está permitindo que você não tenha 1 milhão para depender mais dele. Somos miseráveis, que não mereciam a salvação e que agora somos exaltados e reinaremos com Cristo para todo sempre. E quinto, meus queridos, nunca nos esqueçamos. A tribulação ou a provação podem nos levar tudo, até a vida, aqui, mas nunca nos tirará a coroa da vida que Deus tem separado para aqueles que o amam. Nenhuma provação é suficiente para nos tirar a comunhão com Deus. Como você vai enfrentar as provações que você enfrenta? Você tem uma provação. Eu sei, todos nós temos. Eu tenho. Como vamos enfrentá-las? Com sabedoria? Ou com mundanismo? Com perseverança ou jogando a toalha? Olhando para as coisas espirituais ou para as terrenas? Valorizando a vida eterna
ou valorizando essa vindinha aqui, cheia de mundanismo? Como você vai enfrentar? Bem, queridos, vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse momento. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Agradecemos, Deus, porque ela é inspirada. E eu quero pedir que, no nome de Jesus, o Senhor nos instrua a enfrentarmos as provações de uma maneira que o Teu nome seja glorificado, que a fé em Cristo seja vista, que sejamos amadurecidos, que sejamos, ó Deus, reanimados pelas promessas que o Senhor tem para nós. Ó Deus, traga vida nova para essa igreja. Eu peço isso no nome bendito de Jesus. Amém.